Estou aqui no Santuário Basílica Medianeira. Eu sou o Ricardo e quero conversar aqui com o Moacir Flores Nogueira. Moacir, aqui vocês têm aqui, ó, vocês podem olhar aqui, tá na capa, aqui na contracapa da revista da nossa romaria. Eu quero saudar agora vocês que nos acompanham, né? E vamos ter essa conversa aqui com o Moacir. Moacir, seja bem-vindo aqui no nosso site, o site dos Guardiões. Queria conversar contigo aqui. Vamos começar por onde nós começamos, porque o senhor tem alguma história para contar. Primeiro, quero agradecer a vocês por ter essa oportunidade de dizer alguma coisa, de fazer constar alguma coisa em qualquer publicação referente aos nossos guardiões. Os guardiões são, na minha opinião, um ministério muito importante, muito representativo aqui para o nosso santuário. Então eu fico muito satisfeito nisso. Não é aquela conversa de ser me dizer, de fato eu fico satisfeito com essa oportunidade que eu tenho. E assim, há muitos anos, faz mais de 50 anos, eu sempre estou envolvido em alguma coisa aqui desta paróquia santuário, deste santuário basílico agora. Para te ter uma ideia, eu participei, inclusive, de um grupo de jovens muito forte, muito organizado que tinha na época, que eu era jovem ainda. Não faz um tempo, né? Não, padre, o senhor continua jovem. Então, a partir daquela época eu já comecei a me entrosar. Passei muitas vezes, deixei de residir em Santa Maria, eu particularmente, mas depois sempre voltei para cá. Eu sou de São Pedro Sul, aqui pertinho, né? E vim para Santa Maria em 1958 e nunca mais deixei de ter a minha morada aqui. Saía, voltava, às vezes ia só eu. O militar tem isso, tem muito de transferido para um lugar, para outro lugar. E então, na maioria das vezes, eu deixava a família aqui por causa das minhas filhas, que estavam estudando, e elas ficavam aqui e eu fazia as minhas revoadas por esse Brasil aí. Então, de lá para cá, a gente sempre tem conhecimento das coisas que acontecem aqui ou participa delas. O senhor lembra, assim, o senhor deve ter visto muita coisa, né? Romaria. Como é que era, assim, as primeiras romarias, assim, conta para nós? Tá. Então, eu vou te dizer que a partir de 1958, eu não digo que tenha participado de todas, porque às vezes eu estava fora de Santa Maria. Falha um ano? Não, todas, eu sempre trabalhei. A procissão mesmo, o pessoal considera a romaria, a procissão. Romaria é todo o conjunto de atividades, né? Sim. Então, mas a procissão, o pessoal, a grande maioria, considera só a romaria, só a caminhada. E a caminhada eu não faço, olha, fiz muito pouquinhas vezes. Eu sempre estou ocupado nos trabalhos daqui, de recepção dos romeiros, a disposição dos romeiros. Então, eu faltei poucas romarias. Quando eu podia, eu vinha, né? Quando eu estava em locais mais próximos de Santa Maria, se eu vim na Amazônia, não podia vir da Amazônia aqui para fazer romaria aqui. Então, eu lembro ainda, viu? As primeiras romarias que eu participei, que eu tomei conhecimento, tudo era aqui, ó. Ali onde está o altar, aqui era assim uma parte que não é ainda plana, e lá em cima do que nós chamamos de cripta hoje, daquela parte de pedra ali era uma pranchada só, muito cheia de fendas, que por causa do solo, no material de trabalho, chovia para dentro, lá na coisa. Então o altar era montado ali nessa esplanada. Todos os anos era montado um altar
gigante, comum, normal, assim. E nós, o pessoal da Romaria, ficava para cá, para ver como era muito menos gente. E acontecia, claro, com muito menor volume, com muito menor destaque, as coisas que acontecem hoje. Mas aqui ficava, que nós estamos, ficava o pessoal. Vou dizer 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, e o altar ali. Isso aí aconteceu diversos anos, que era aqui. Conheci aqui, do lado, era o seminário. É logo aqui. O seminário de Sozeno, tinha diversos pavilhões amarelão, tudo pintado de amarelo, com 2, 3 andares. E os padres que trabalhavam lá, trabalhavam aqui. Aqui, onde é a cripta, que nós chamamos hoje, era chamado Curato da Medianeira. Não era paróquia nem nada, era assim, um ponto de apoio ao santuário e de relação com o seminário. Então, ainda me lembro dessas fases. Nós não tínhamos nada aqui nesse embora hoje não tenhamos muita coisa. Isso foi muito devagar, as coisas da igreja vão muito devagar. Mas nós não tínhamos nada. A gente trazia ramos, folhas de coqueiro, de palmeira, para fazer barracos. Não, caramanchão aí para o pessoal ficar, para vender essas coisas, que colocam para os romeiros, essas coisas, tudo debaixo desse caramanchão. Não existia quase hoje, que tem 100 anos de banheiros, mais essa coisa aí, já não é suficiente. Naquela época tinha muito pouquinho jeito. A gente tinha que organizar tudo, era muito difícil. Mas o bom é que a gente trabalhava muito. E quando a gente faz um trabalho com satisfação, não cansa. Quem corre porque gosta não cansa, né? Quem corre porque gosta não cansa. E o senhor, o senhor conheceu o Padre Vale, como é que foi? E além dele, o senhor quer destacar mais alguma pessoa também? Assim? Olha, a partir da época que eu vim aqui, eu conheci quase todas as pessoas assim, não vão dizer as mais proeminentes, tudo. O Padre Vale era o principal de todos, né? Conheci o Padre Vale. Assim, o Padre Vale eu lembro como se fosse agora, né? Como é que ele era assim? Era magrinho, mais ou menos como tu. Sempre, naquela época, os padres usavam sempre de batina. Batina bem comprida e um chapéu. Sempre de chapéu. Então, eram mais protegidos, então. E ele vinha muito aqui, ali atrás tinha uma casa velha, os padres, morava numa casa muito velha. E ele sempre estava por aqui conversando com a gente, aí debaixo dessa paineira. Tinha uma paineira aqui? Aquela ali, essa paineira é centenária. Essa paineira não é assim só para que você saiba o que aconteceu, são coisas particulares que a maioria não sabe, né? Eu participei, eu fui presidente do Conselho Paroquial, não sei, uns 3 vezes, sei quantas vezes. E na época eu era presidente do Conselho Paroquial e participava das reuniões todas quando organizaram o projeto desse santuário aqui, a parte de cima, não e queriam cortar a paineira. Aí nós e um outro Raul, que era o tesoureiro das campanhas, tudo aí, começamos a criar tensão, não permitimos, quer dizer, começamos a nos opor tanto que no fim não cortaram, está aí a paineira até hoje. Então eles queriam. Aqui também o projeto era só até aqui a parte que é de pedra não teria nada acima ali. Ia ser muito feio, cortado assim. Aí a gente, todo mundo começamos a estudar e se colocou essa parte do fundo, entre salões, tudo ali, né? E se não tivesse feito isso na época, não sei, porque já com essas dependências já é muito pouco hoje, né? Então tem essas particularidades que são mais da gente, por causa que participou tanto tempo, há tantos anos, né? Que a gente participa. O bispo era o Dom
Dom Vitor Sartori, na época que eu cheguei. Eu conheci o Dom Vitor, mas pouca, eu não tinha relação com ele. Na época, gente novo, jovem, cheguei aqui, não ia ter relação com isso. Depois assumiu o Dom Ivo. O Dom Ivo que assumiu já da primeira reunião, o compromisso dele era terminar o santuário, inaugurar o altar-monumento. Inaugurou o altar-monumento e depois inaugurou o santuário e ainda dedicou como basílica. Então essas coisas tudo eu acompanhei, participei de muita coisa, né? Eu faço parte mesmo da vida da paróquia. Não é assim, eu não sou católico de batismo, só eu não sou católico de minhas missas. É desde que eu sou católico, desde que nasci, né? Embora seja lá do interior.